Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao videocast Petrópolis Film Commission. Eu sou Larissa Chiappi e serei a guia de vocês por esse universo audiovisual de Petrópolis. No dia de hoje, eu tenho muito prazer em receber duas potências do nosso mercado audiovisual aqui da cidade. Tenho aqui comigo hoje Márcio Nunes, que é responsável pelo acervo César Nunes, um dos mais importantes acervos cinematográficos do nosso país. E temos também a Aline Castella, que é gerente do Centro Cultural Raul de Leone e também é documentarista, pesquisadora e cineclubista. Sejam muito bem-vindos, Márcio e Aline, ao nosso videocast. Muito obrigada. Muito obrigado. Tudo bom? Tudo bem? Tudo tranquilo. Fico muito grata e honrada de estar aqui com vocês hoje para a gente conversar sobre esse tema, que é um tema tão legal, né? Vamos falar assim, vamos falar que é um tema muito legal. Eu queria contar um pouco que a nossa temática de hoje é realmente viver essa memória cinematográfica aqui da nossa cidade, aqui de Petrópolis. E eu queria poder ler alguns dados aqui para vocês. O tema do nosso videocast de hoje é memória cinematográfica. E eu quero ler para vocês algumas informações que vão nos guiar por esse trajeto aqui com as perguntas aos nossos convidados. Em 1895, os irmãos franceses Lumière realizaram a primeira exibição pública cinematográfica. 6 meses após a exibição em Paris, em 8 de julho de 1896, é realizada a primeira exibição de filmes no Brasil, no Rio de Janeiro. Atualmente, considera-se que o primeiro filme gravado no Brasil foi A Chegada do Trem a Petrópolis, em 1897. Me conta, Aline, esse fato, né, que é um fato super bacana, traz para a gente aí uma relação muito forte do nosso cenário audiovisual, do cinema, com a nossa cidade de Petrópolis. Me conta um pouquinho sobre a tua visão. Isso realmente é um fato, que coloca Petrópolis, numa posição assim, de destaque, no que seria essa origem, da experiência cinematográfica em território, brasileiro, Assim, a gente não tem, como são, filmetes, muito antigos, com mais de 125 anos, esses filmes eles não resistiram. Então a gente não tem hoje em dia como comprovar se foi exatamente a nossa primeira exibição, se foi uma exibição ocorrida em Manaus, se seria a tal exibição dos Irmãos Segreto, em 5 de junho, no Rio de Janeiro, que são as vistas da Baía de Guanabara, que essa sim é considerada assim, meio que nacionalmente, a data do cinema brasileiro, mas Petrópolis também se inscreve nessa história, porque assim, a gente tem a comprovação, pelos jornais, de que essa exibição aconteceu em 1º de maio, na galeria do, onde é hoje em dia a galeria do edifício profissional, mas onde existia o Teatro Cassino Fluminense. E o cinema, quando ele surge no Brasil, na verdade, ele não surge como uma arte, ele ainda não se sabia arte, Ele hoje em dia é conhecido como a 7ª arte, mas quando o cinema surge, ele surge, de um acúmulo de diversas experiências, científicas até, através do advento da fotografia, do próprio advento da modernidade mesmo, que se condensou essas experiências com a imagem em movimento, e assim o cinema surge, E ele não surge, se sabendo o cinema, tal como também, os espaços, para exibição não eram os espaços, não eram salas de cinema, Então você tinha, o próprio Salão de Novidades, onde os irmãos Lumière apresentam, os filmes, na França, o Salão de Novidades Paris dos Irmãos Segreto, aqui no Brasil, eles eram um espaço que era um espaço em que você tinha apresentações de mágico, você tinha apresentações de teatro, corais, e uma das atrações era essa novidade que era o cinematógrafo, Então, assim, se a gente tem certeza ou não, de que essa primeira produção tenha sido, a primeira produção brasileira tenha sido a chegada do trem em Petrópolis, isso não diminui a importância da cidade nesse grande circuito, Se você levar em consideração que o cinema surge em 1895 e só 2 anos depois, o cinema já chega em Petrópolis, isso é bem rápido se a gente parar para pensar que a gente está falando de século XIX, de transporte, feito de navio, você ainda não tem a invenção do
avião, você não tem, né, essa, né, profusão das mídias que a gente tem hoje. Então, né, tipo, independente, né, se fizemos ou não esse primeiro filme, fizemos um dos primeiros filmes e fizemos uma das primeiras exibições, né, de filmes brasileiros e exibições cinematográficas no Brasil. Então, Petrópolis é uma cidade que se inscreve nesse lugar importante para a historiografia, né, historiografia cinematográfica nacional, né, não só essa nossa importância, gente, de se auto-reconhecer importante nesse sentido para o Estado, mas também para o Brasil, né? Isso reforça muito a importância de acervos cinematográficos, como, por exemplo, o nosso acervo César Nunes, né? Isso. Onde a gente também tem aí a história do nosso país sendo reafirmada, reforçada e tendo realmente uma linha do tempo dessa joia, vamos chamar assim, que é uma joia. Márcio. Uma joia entre montanhas. Uma joia entre montanhas. A gente já está dando spoiler aqui, né? Mas eu queria aproveitar e perguntar para você, e queria que você me contasse assim, sobre o trabalho do seu avô, César Nunes, e a relação dele com o cinema, e também a questão dele ter, um dos primeiros trabalhos dele ter sido com a Tribuna de Petrópolis. Eu queria entender se isso também contribuiu fortemente para tudo isso que ele construiu. Eu não vou dar uma aula igual a minha amiga professora. Nossa Senhora, hein? Então, agradeço primeiro você, Larissa, pelo convite, a Teobaldi Filmes. Muito tempo que eu não venho aqui. Já fiquei feliz na entrada ali. Ver o retorno de todos para cá. Seja muito bem-vindo sempre, Márcio, por favor. Muito obrigado. Então, Márcio Nunes, neto do cineasta César Nunes, é sobrinho do produtor de filme Renato Nunes e filho do Paulo Nunes, que era produtor, jornalista, trabalhava até no CENIP, né? Uma herança, uma forte herança do nosso cinema. Do nosso cinema. E esse acervo estava na minha casa há 30 anos dentro de uma garagem. Então ninguém sabia o que tinha. Quando eu comecei a mexer, aí comecei a achar um Garrincha do Soares andando na 16 de março, corrida de carro na avenida. E aí comecei a achar uma história que estava ali parada, né? Não perdida, mas estava ali parada dentro de caixas, né? E aí, começando a mexer no acervo, que eu achei filmes de 1940 e 85, aqui de Petrópolis, que o meu avô gravava antes, que ele nasceu em 1920, Santa Maria Madalena, e veio para cá, onde ele foi trabalhar no Diário de Petrópolis, depois na Tribuna. Que incrível! Aí ganhou uma máquina de projeção, de filmar, do Flávio Castrioto, aí saiu para filmar. Então, por isso que eu tenho esse acervo hoje de 1940, 85, daqui do Brasil todo, né? Que o acervo é enorme, né? Sim, não, um acervo espetacular, né? Vamos chamar de espetacular, que a gente pode trazer esse Muito. espetáculo, né? A gente fala de cinema, a gente fala de espetáculo, e é um acervo espetacular. Eu queria aproveitar, você já me contou e já deu essa pérola pra gente de Garrincha, Elza Soares, caminhando aqui pelas ruas da nossa cidade. Tem alguma situação inusitada que passou nessa herança de todos vocês? Isso, tem muitas coisas. Algumas assim, por exemplo, quando ele trabalhava no jornal e criou a história da mulher de branco para vender jornal. E aí todo mundo acreditava. Me conta um pouco sobre essa história. Calma, porque eu não conheço. Eu quero conhecer. Não tinha, por exemplo, o jornal não era audiência, vamos dizer hoje. Tinha que criar alguma coisa para audiência. Então ele criou que aparecia uma mulher de branco no final do ônibus da Única, que era o antigo que subia, né? E aí isso foi se tornando uma matéria de capa do jornal. E depois, para ele desmentir, não teve como. Eu tenho até roteiro de filme, desse filme, né? Da Mulher de Branco. É. Gente, isso é uma lenda urbana. Olha que delícia. Isso aí, lenda urbana. Ou outro filme que não gravou com o Nelson Pereira dos Santos, O Roubo da Coroa Imperial. Porque ele queria pegar a coroa e sair com a coroa lá de dentro, do Museu Imperial. Gente, eu acharia isso E naquele máximo. tempo o pessoal podia. Eu tenho vários filmes que o pessoal mexe nas coisas. Então ele queria que pegasse a coroa e a pessoa gravando saísse. Hoje não tem como isso. Imagina, hoje a gente não pode. Não tem essas histórias. A gente não tem mais essa possibilidade, né? Mas Isso. quem sabe a gente, na mágica do audiovisual, a gente não consegue produzir de alguma forma, né? Eu quero aproveitar para te perguntar também, Márcio. Assim, esse acervo que você encontrou, esse acervo espetacular, vou usar essa palavra mais uma vez para reforçar, que você encontrou ali, meio sem querer, na sua garagem, ele, na verdade, traz uma importância
para a nossa cidade de Petrópolis e para o nosso país que talvez a gente não tivesse noção, né? Eu queria que você me reforçasse isso. O acervo, ele é utilizado por várias formas, para fazer livro, para pesquisa, para filme, para as escolas. Inclusive, o meu pai colocou que o acervo ele gostaria que ficasse em Petrópolis para pesquisa educacional e cultural para a comunidade petropolitana. Ele queria que esse acervo chegasse até nas escolas, porque ele também já trabalhou em escola, né? E a importância desse acervo é para isso, porque já foi utilizado assim, por exemplo, um órgão aqui, o IFAM precisou confirmar que tinha uma placa ou a cor do prédio e tal. Quem tem imagens? O acervo já foi utilizado. Reforma na Praça da Liberdade, aonde foram buscar imagens? O acervo. Hotel Quitandinha, para fazer não sei o que de uma obra, acervo. O acervo é utilizado também para pesquisa em geral. E a minha ideia era o quê? O acervo era... Uma vez eu falei que o acervo é meu, uma pessoa, até um empresário, falou, esse acervo não é teu, é do povo, é de todo mundo. E o acervo estava todo parado. O que eu quero mais hoje é levar esse acervo para todo mundo, assistir, conhecer a história da cidade, e que ele possa também ajudar, né? Se torna um patrimônio imaterial, mas de certa forma material. Cidade, né? E aproveitando, assim, falando da maneira que você o encontrou, Sim. A gente precisa ter uma manutenção, né? E uma forma de preservar esse acervo que seja realmente profissional, que a gente consiga manter a qualidade dele, de conservação e de recuperação também, que foi um trabalho que você fez, né, com o acervo. Eu queria aproveitar e perguntar de que forma a Lei Rouanet pode auxiliar nessa manutenção e se existem tipos de incentivo que estão sendo utilizados para que a gente preserve essa parte da nossa história de suma importância para o audiovisual. A preservação do acervo, eu até trouxe películas aqui para te mostrar. Podemos mostrar? Pode pegar, não tem problema. Olha lá. Então, para preservar essas películas, todo um trabalho de limpeza. A gente pode manusear essa, né? Esse aí pode, eu trouxe que esse aí você pode. Esse aqui é um filme 35mm. Filme 35mm, o som é gravado na lateral do filme. E não por acaso o nome dele é o maior espetáculo do mundo. Eu vou até virar aqui para a câmera. A tampa tem aí o... Tem aqui? Tem o título. Deixa eu aproveitar. Olha lá, o título antigo. Olha, o título antigo, deixa eu ler de quando. É uma cópia... Paulo Nunes, está aqui, promoção publicitária. Meu pai. Tá aqui, ó. Eu achei incrível, fiquei doida para mexer, bom que eu pude. Márcio falou, não, esse pode. Esse aí pode. Mas, bom, esse é cópia. Essa é cópia, né? Esse pode. Mas me conta, essa preservação... Então, essa preservação para fazer precisa de muitos materiais, precisa de uma sala climatizada ou uma sala, pelo menos, arejada e começar a fazer esse trabalho. E isso aconteceu ano passado, quando um acervo, depois de 30 anos dentro de uma garagem, a Diana, eu falo que foi a Diana e a Aline Castella, conseguiram uma sala e tiraram o acervo de dentro de uma garagem. Então, começamos a preservar as latas que são antigas, depois foram para verdes, aí depois vem ficar assim novas. A gente começa a preservar, começa a fazer a catalogação. Eu já estou em 1.820 filmes e ainda tem mais 2 estantes. Uau! Então tem muito filme ainda para catalogar. Uhum. Mas foi muito importante tirar o acervo da garagem e levar para essa sala no Instituto Municipal de Cultura. Sim. Que aí está lá agora preservado e a gente vai subir nos degraus. Que fazer tudo com a lei. Muito importante, já fiz filmes com a Lei Rouanet para preservar o acervo. Uhum. E tem que fazer no projetos. Faz um, preserva uma parte, faz outro, digitaliza e assim vai. E me conta, como é que foi assim a tua reação quando você começou a assistir esses filmes, essas obras? E também me conta da reação, assim, teve alguma reação inusitada de alguém para quem você mostrou ou falou o conteúdo que você tinha ali? O acervo eu comecei a colocar até imagens no YouTube para todo mundo assistir. E aí eu comecei a ver que tinha essas imagens inéditas, inauguração do CENIP, aí os desfiles de escolas, 7 de setembro. Aí você olhava o show aqui do Gerry Adriani, aqui perto do Werneck, umas coisas assim, fora. Aí pulava para a Copa do Mundo em 62. Aí a morte do Kennedy. Uau! Aí, isso tudo tem lá gravado. Tem tudo que ele gravava aí, vários filmes, né?
E inusitado foi um casal que veio do Espírito Santo, Bahia, se hospedou no Rio, subiu de carro do Rio até a minha garagem, porque encontrou um filme dentro do cofre que a mãe da senhora morreu na hora de dividir lá. Tinha um cofre e um rolo de filme. Eu peguei esse filme, falei, só se eu guardar, limpei, passei no carretel, vamos projetar. Na hora que eu botei, eu e o casal, essa senhora deu um pulo, não! Começou a chorar. O filme era um filme de família, da bisavó, da avó, que estava dentro de um cofre. Aí o cara, não, foi tudo pela cultura, olha que maravilha. A mulher deu um pulo e começou a chorar, porque era um filme que para eles era... Para eles era o que valia dentro do cofre. Sim, era um filme completamente afetivo ali, Isso, pessoal. foi muito bacana. Pô, que linda essa história, Foi muito gostei. bacana. O cinema realmente funciona para isso, né? Para nos emocionar e trazer sensações aí incríveis. E vou aproveitar que a gente conta essa história e falou um pouquinho de conteúdo do que o acervo traz pra gente. A gente pediu para o Márcio separar aqui alguns trechinhos desse acervo incrível, que é o acervo César Nunes, e a gente vai passar para vocês aqui agora. E aí, Márcio, me conta, você tem algum comentário para fazer sobre esses trechinhos que você separou pra gente? Essas imagens foram imagens que foram, depois de catalogada, nós fizemos a gravação em HD. Por quê? Para descobrir, né, o que tem, assistir todos os filmes são gravados. Ou às vezes digitalizados também, né? Essas imagens, eu já sei que são as imagens de 1940, 85, que o meu avô, nessa época dessas imagens, ele botava o meu pai, a família toda, o meu tio, João Volmer, que é um massagista, não está mais entre nós, gravava as corridas de carro, gravava tudo. Então é meu tio, meu pai e meu outro tio, Luiz Schmidt, que saíam para gravar a cidade toda. Então tem imagens ali que às vezes eles mesmos gravavam para depois fazer o texto, né, que o meu avô e quem narrava os filmes para ele era o Cid Moreira, né? Pois é, eu tô sabendo dessa informação. Seu avô e o Cid Moreira eram muito amigos, né? E aí eles fizeram alguns trabalhos juntos. Foi mais de um, né? A maior parte do acervo foi narrada por ele. Que incrível. Porque no início que ele... É engraçado que é um lugar lá no Rio que o pessoal se encontra para passar dica de trabalho e ninguém dava trabalho porque a voz não era boa. Aí foi trabalhar com meu avô. Então, tem histórias antigas deles e ele sempre fala que é um amigão. Inclusive, uma das coisas que ele fala, qualquer um pode usar imagens do acervo com áudio, que nunca ele vai botar um empecilho, nunca ele vai proibir, porque a maioria do acervo era narrado por ele, até comerciais. Uau, muito legal essa história e é uma das vozes mais icônicas também do Brasil. Todo Né? mundo conhece. E todo mundo conhece. Dificilmente você vai escutar uma narração feita por Cid Moreira e você não vai reconhecer, né? Isso mesmo. E vai perpetuar aí por muitas gerações, com certeza, a gente tendo a voz dele num acervo tão bem cuidado, agora tendo essa importância também. Não, essas imagens, por exemplo, você vai ver aqui um desfile de colégio com narração dele, vai ver um filme totalmente assim, porque ele narrava tudo que o meu avô botava para ele narrar. Tem até um filme, como se faz um jornal cinematográfico, contando a história de como é feita, como que grava na rádio. Inclusive, eu tenho lá, Dia da Rádio, 1950, aí o pessoal comemorando, era o máximo. É literalmente muita história, né? E como é que a gente faz? Assim, como é que uma pessoa faz para visitar o acervo? Existem exibições? Você comentou que as pessoas podem usar alguns vídeos do acervo. Sobre exibições eu vou até deixar depois para a Aline, mas o acervo, hoje tem um site, eu estou catalogando e colocando tudo no site, que é o acervo cesarnunes.com.br. E o acervo está lá no Instituto Municipal de Cultura. Pode ser visitado, sim, marcando, agendando antecipadamente, aí eu vou até passar aqui para a Aline. Escolas visitando,
Mas Sim. o acervo está lá no Instituto, todo bem montado e só a visita, como a gente, às vezes a gente faz projeção, as pessoas ficam olhando para o projetor, não olham para o filme. Adolescentes, não quer saber de onde são aquelas imagens. Mas vai visitar o acervo. Né, o acervo, ele, né, Sim. ele se encontra agora na sala técnica da Sala Cine Humberto Mauro, né, que é o nosso cinema, né, a nossa sala pública de cinema que fica dentro do Centro de Cultura, né, e aí a gente, né, quando, né, a gente entrou em contato com o Márcio, né, para ver essa possibilidade, né, de levar o acervo para o IMC, né, o lugar que pareceu mais seguro, né, foi justamente a sala técnica da sala de cinema, né, então, tipo, né, a gente divide, né, essa técnica, né, com o acervo, com a parte, né, também que é acervo da sala de cinema, os DVDs, os livros e tudo mais, então, até por questão de segurança, né, não é uma sala que fica aberta à livre visitação, né, então quem quiser entrar em contato, né, quiser conhecer o acervo, pode entrar lá no Instagram do Centro de Cultura Raul de Leone, né, @Centro de Cultura Raul de Leone, manda um direct, eu que vou responder, ou enviar um e-mail pra gente, que é gerência ccrlpetrópolis@gmail.com, agenda a visita, a gente tem o maior prazer, né, de receber as pessoas lá, e aí, né, a pessoa entrando em contato com, né, conhecendo o acervo, entrando em contato com o site, descobrindo o filme que ela quer, né, ou utilizar para sua produção cinematográfica ou para pesquisa, né, ela entra em contato direto com o Márcio, porque a gente tem só a salvaguarda do acervo, o acervo continua do Márcio, né, e é importante que o acervo esteja, né, num espaço público que ajuda também, né, a que o poder público, a própria sociedade civil se sensibilizem, né, da manutenção daquele acervo, que não é só estar lá dentro, né? A gente precisa que ele esteja lá dentro, que ele esteja bem acondicionado, que ele esteja climatizado, né, que ele possa, né, a gente possa, né, ter preservado não só o que é físico da película também, como preservar o próprio conhecimento do Márcio, né? Você precisa preservar, né, o conhecimento de quem projeta, de quem limpa, de quem, né, faz com que esse filme, né, continue vivo, né? Não adianta só você acondicionar bonitinho, climatizar e tudo mais, se você não preservar também o saber de quem, né, opera, faz aquela magia também acontecer, né? Sim, Aline, além de ser gerente do Centro Cultural Raul de Leone, você também é uma pessoa assim muito atuante, né, no mercado do audiovisual em Petrópolis, faz diversos trabalhos. Então eu queria saber assim, qual é a sua observação sobre esses desafios, né, as oportunidades e também talvez até alguns obstáculos bem significativos que a gente encontre aqui nesse segmento. Compartilha com a gente essa tua percepção. Né, assim, eu, né, estudei, né, sobre, né, essa história do cinema na cidade, né, tanto da presença, né, das salas de cinema na cidade, como a presença da cidade nas telas, né, então, conforme, né, a gente começou aqui, né, iniciou nossa conversa, né, de que esse primeiro filme nacional teria sido um produto petropolitano, né, isso mostra que a gente está há mais de 125 anos produzindo audiovisual, né, e aí, assim, toda essa minha pesquisa, ela resultou uma pesquisa de dissertação de mestrado, né, sobre as trajetórias do audiovisual em Petrópolis. E uma das bases de dados, assim, que foi muito importante para eu entender essa importância, né, de como Petrópolis se inscreve na produção nacional, foi a base de dados da Cinemateca Brasileira. Então, a gente tem mais de 240 entradas com o nome Petrópolis, de filmes rodados na cidade, né, cinejornais rodados na cidade, isso desde 1897, né, esse filme também ele é mencionado na base de dados da Cinemateca, né, embora ele não exista, mas ele existe, né, enquanto histórico, né, então, assim, Petrópolis, né, desde o início ela se inscreve, né, nessa coisa da produção, né, do cinema e do audiovisual no Brasil, só que, né, isso nunca foi um movimento, vamos dizer assim, um movimento constante, né, mesmo porque, né, o regime de produção das imagens, ele muda, né, então, assim, se você, né, antes filmava em 9,5 mm, depois filmava em 16 mm, o 35 mm, e aí muda o tipo de projeção, muda o tipo de câmera, né, quem não consegue, às vezes, acompanhar, né, essa mudança, né, essa evolução, né, dos equipamentos, né, acaba ficando de fora, né, tipo, a gente tinha, né, um personagem, né, que vai entrar, né, dando um spoiler agora da nossa conversa, né, que é o Jaci Guarani, que é contemporâneo do César Nunes, né, ele não conseguiu se manter muito tempo, talvez, filmando, até por conta, né, dessa mudança, né, dos equipamentos. Então, a gente tem, né, uma linha do tempo, na verdade, né, que ela é meio que altos e baixos, né, da produção local. E assim,
Acho que, basicamente, né, com o advento do digital, a gente pôde, teve essa possibilidade de, tipo, né, devolver, talvez, essa, né, capacidade de produção de filmes para as pessoas da cidade. Né? Um grande desafio que eu acho que a gente tem é que a gente não tem cursos a nível superior de formação em audiovisual ou em cinema. Embora a gente já há 10 anos tenha, né, o ensino médio integrado do Colégio Dom Pedro, né, que produz técnicos em audiovisual e que são pessoas também que produzem os filmes, né, o M, produzem os filmes, né, acabam, né, sendo, né, tem a sua formação profissional ali qualificada e vão trabalhar nas TVs, vão trabalhar, né, em outros projetos, né? Então, assim, a gente tem várias frentes, né, que podem fortalecer esse mercado, né? A própria, né, né, a realização desses editais, né, essas leis de incentivo, né, para além da lei, né, lei Rouanet, né, a gente teve agora, né, ano passado, né, com execução esse ano, a lei Paulo Gustavo, que até que está possibilitando, né, o acontecimento desse podcast, que são impulsionadores fundamentais para a produção de audiovisual, né, e eu não estou falando só de uma realidade Brasil, país terceiro mundo, que precisa desse aporte, né, do poder público, né, se você pegar todo o mercado cinematográfico mundial, ele é feito de incentivo, né? O cinema francês ele é feito de incentivo, o próprio cinema americano ele é feito de incentivo. Então, né, tipo, todas essas leis, né, e esses editais que proporcionam, né, que os filmes possam acontecer, eles são parte fundamental dessa engrenagem, né? Sim, e temos também aqui, sendo produzidos no Brasil, temos produções franco-brasileiras também. Então, assim, países como a França trazem para a gente também a oportunidade, a possibilidade de coproduzir com eles. Sim, o que né? é Eles mesmos importante. produzem, né, esses editais de coprodução, né? Então, a gente tem, tipo, por exemplo, o Benzinho, né, que é um dos cases de sucesso, né, da Petrópolis Film Commission, né, que eu tive, né, eu fazia parte da Film Commission em 2016 e pude participar também da equipe de produção de filme. Fiquei primeiro, né, num primeiro momento, né, como assistente de produção de base de set, depois a gente foi, né, para as filmagens. O Benzinho, ele é um exemplo assim, que ele é um edital de coprodução Brasil-Uruguai, então juntou, né, uma equipe grande do Brasil, uma equipe do Uruguai e mais uma contratação desses profissionais daqui de Petrópolis. Então você tinha, né, eu na assistência de produção, né, tinham, né, o boy de produção, né, todos os motoristas, né, das vans eram todos daqui de Petrópolis. Então, tipo, né, além de, né, promover a cidade, né, ser um roteiro que fala da cidade, né, é uma atividade também que ajuda né, a fortalecer vários outros segmentos da cidade, né? O segmento hoteleiro, o segmento de alimentação, os restaurantes, né? Porque essas pessoas vêm para cá, imagina, eram 40 pessoas na equipe. São 40 pessoas na equipe, 2 meses e meio, comendo, bebendo, consumindo mercado, consumindo farmácia. Ajuda a fomentar toda a rede. Toda a economia local, né, da nossa cidade acaba sendo envolta nessa produção, nesse cenário, porque estamos literalmente dentro de um cenário cinematográfico, um cenário de audiovisual. Sempre está, né? Novela, minissérie, filme. Com certeza. E vou aproveitar aqui, Aline, que você contou já um pouco do seu trabalho. Eu quero te dizer que, assim, o seu trabalho é incrível, te parabenizar por Obrigada. ele. Além disso tudo que a Aline já contou aqui, ela também é roteirista, pesquisadora de um curta-metragem chamado Guarani. Eu Sou o Menino do Cinema Paradiso, produzido em 2019, e a gente trouxe aqui um trechinho para vocês assistirem. Vamos assistir. Apareceu um rapaz chamado Keller, que tinha uma equipe chamada Electric Machine. Ele falou, não vai parar não. Esse teu documentário? Não vai parar não, porque eu vou emprestar nosso dia para você. Eu ia falar em cima dele, aí agora eu tô aqui. Ele foi todo produzido em Petrópolis? O filme foi todo produzido em Petrópolis, né? Eu fiz em 2014, quando eu estava fazendo a pesquisa do mestrado, eu entrei em contato, eu descobri um filme chamado Misérias e Grandezas, São José do Vale do Rio Preto, que até então seria o filme mais antigo rodado em Petrópolis, produzido por uma tal de Petrópolis Filme, de um tal de Jaci Guarani. Guarani, esse nome não me é estranho. Aí, conversando com uma amiga minha que é cantora, ela, Aline, tu não conhece o Gilberto Guarani, não? Da Furacão 2000? Eu falei, oi, tipo, que história é essa, né? A pergunta pra ele, se bobear, ele conhece. Aí ela me deu o contato dele. Oi, Gilberto, né, isso pelo Facebook. Oi, meu nome é Aline. Eu vi aqui, né, o tal de Petrópolis Filme, de um Jaci Guarani. Por acaso é seu parente? Ele é meu pai.
Eu Uau! falo, eu tô, né, querendo descobrir, saber um pouquinho mais, né? Eu estudo cinema em Petrópolis. E aí ele, então vamos conversar. E aí, em 2014, eu sentei com ele na frente ali do Extra, no Quitandinha. E ele, em meia hora, ele me contou essa história toda que ele conta no filme, né? Então, assim, ele tem uma memória, né, muito vívida, né, de tudo que aconteceu, porque o pai arrastava ele, né, para todos os eventos, né? Ao mesmo tempo que eles também têm, né, a gente está falando muito aqui de preservação, a família preservou muita coisa, de fotografia a filmes em película, né? Então, assim, o filme, ele tem, né, muita imagem de arquivo, porque são, né, imagens do acervo pessoal do Guarani, tem imagens do acervo César Nunes também, e tem imagens que o sobrinho dele preservou do Jaci Guarani em movimento, né? Imagens em película, né? Então, tipo, é um filme que acaba sendo muito rico, né? Nessa questão, né? Do material de acervo, que ajuda muito, né? A gente a contar essa história sem ser uma forma só, né? De alguém falando. O Furacão Nossa. foi criado aqui. Pois é, era isso que eu ia falar. Desculpa, era isso que eu ia trazer aqui pra gente, Márcio. De que outra maneira a gente descobriria que o Furacão 2000, o funk, uma cultura extremamente popular no nosso país, principalmente no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, de fato foi criado em Petrópolis. É isso, começou em Petrópolis. Olha, se nossa cidade é o berço do funk, quem sabe? É, porque né, as equipes de som nessa época também, né? Elas não eram equipes de som desse funk tal qual a gente conhece hoje, né? O funk do batidão, né? Era mais o funk. Não, era o funk americano, né? O funk de James Brown, era uma outra pegada, né? Eram os bailes de soul. Né? Então, assim, o Guarani, né, por conta dessa experiência, né, que ele acumulou junto com o pai, né, esse encontro dele com Rômulo Costa, né, a criação da equipe, né, isso parte daqui de Petrópolis, mas acaba ganhando, né, o Brasil, né? Uma coisa que eu acho muito curiosa que o filme traz, né, porque assim, algumas pessoas, né, não a maioria da população petropolitana tem lembrança de que, né, a Furacão 2000 nasce em Petrópolis, mas uma grande parcela da população não tem. O que eu acho mais inusitado que o filme me trouxe é essa questão das caixas de som, né, que é o iniciozinho do nosso trechinho, né, que tipo, as caixas de som eram pretas. Ele precisava pintar as caixas de som de preto, só que a tinta preta é mais cara que a tinta branca. Alguém usou uma tinta branca num acaso. E essa tinta branca na caixa branca virou a marca registrada da Furacão 2000. Todas as equipes de som pós-Furacão 2000 passam também a pintar essas caixas de branco, que na verdade nasce de um erro, né? Não é de um acerto. E vira a imagem, né? Qualquer baile tinha a iconografia mais... né, certa da Furacão 2000 é essa caixa branca, né? E todo mundo, quando a gente fala paredão, todo mundo remete uma imagem visual de um paredão da Furacão 2000. Isso se tornou algo do nosso imaginário, do nosso lúdico coletivo dentro da cultura fluminense, né? Um acervo pessoal que se tornou filme. Muitas pessoas aí na cidade têm história para fazer filme. Com certeza. E eu acho que a gente trazendo, né, essa riqueza de roteiros e de histórias mesmo, histórias populares, lendas urbanas, de tudo que a gente já falou um pouco aqui, é muito importante que a gente tenha incentivos. E eu tenho visto uma mudança nessa questão dos editais, de ter realmente um fortalecimento. Aline, você consegue falar para a gente um pouco mais desse cenário? Realmente, essa minha percepção é verdadeira? Tá se tornando crescente e mais fácil se conseguir produzir hoje em dia? Sim, total, né? Esse filme é um filme que foi produzido com dinheiro de edital, né? Bem magrinho, né? Mas foi uma grana que a gente ganhou, né, de um edital de 2018, né? Realizamos em 2019 o edital de 2018. Tipo, foi fundamental, né? Sem essa verba, talvez esse filme não tivesse saído, né? Teria só aquela gravação que eu fiz em 2014, né, para ter um registro oral, né, do Guarani contando, né, essa história do pai dele, né, que tem essa história com cinema na cidade, e o filme talvez não tivesse saído, né? 2 anos depois eu ganhei um outro edital para fazer também um filme sobre as salas de cinema em Petrópolis, que também, né, é outra história que se talvez, né, não tivesse tido um edital de premiação, a gente também não tivesse, né, conseguido realizar. Então, assim, tal qual, né, eu, né,
pude, né, fazer, né, dar vazão às minhas ideias, aos meus roteiros, né, aos meus filmes e poder produzir, outras pessoas na cidade também, né, puderam, né, né, puderam estrear suas ideias, né, e divulgar os seus filmes, né, tipo a própria Biohana também, né, que ganhou edital, o filme dela participou de N festivais, né, o incrível Aventura das Crianças Sonhadoras. Ela esteve aqui com a gente, até no nosso videocast, a gente conversou sobre o Cine Pagu, né, o Sim. projeto dela. E é incrível, e a gente vê aí a importância realmente da gente pegar esse nosso capital humano, Sim, que é total. uma potência criativa. Né, nós temos muitos Executar. profissionais, né, na cidade que, embora não puderam fazer essa sua formação, vamos dizer assim, acadêmica, né, mais formal, a gente tem N pessoas que são autodidatas e que, sabe, se equiparam a qualquer profissional do Rio de Janeiro, né? E assim, se a As gente... produções já vêm com o seu pessoal. Porque às vezes não conheciam, não tinham um cadastro. Né, mas se a alguma gente coisa. potencializa Então, essa quando vier galera fazer uma aqui... gravação, preciso disso, fotógrafo e tal. E é legal você tocar nisso, Márcio, porque tá aí um diferencial, né, e uma importância muito grande da Petrópolis Film Commission. Né? O que vocês percebem disso? O trabalho da Film Commission nessa questão do aproveitamento dos nossos profissionais do local, de facilitar com que essas produções cheguem, entendam e cheguem aos profissionais de Petrópolis, eu acredito que é um papel de suma importância também, né? Eu acho muito importante, porque quando eu fui fazer o filme Uma Joia Entre Montanhas, para divulgar o acervo, teve empresário que falou: eu prefiro te dar o dinheiro do que entrar nessa lei aí, que era a lei de incentivo ISS, lei Rouanet, ICMS. Não tinha nem lei Paulo Gustavo, tinha lei Rouanet, mas um empresário que não conhecia, porque todo mundo aqui só ia em 2 empresas conhecidas. Quer fazer um projeto? Vai lá. Então eu percebi no segundo, foi a mesma empresa que indicou, e fiz pela lei Rouanet, o segundo filme. Por quê? Não tinha pessoas para explicar para os empresários que é tranquilo fazer pelo lei de incentivo fiscal, lei Rouanet, Paulo Gustavo, que eles acham que vai prejudicar a empresa. Aí você explica, é só isso, só isso. Claro, faz um trabalho seguindo todas as medidas ali e acabou. Sim. Pô, é muito importante isso. Hoje a gente tem aqui, né, pessoas qualificadas, tem um acesso fácil a profissionais como a Aline, a nossa secretária de Cultura mesmo. É fácil, hoje em dia, através do Petrópolis Film Commission, Sim. as pessoas que estão interessadas em produzir em Petrópolis terem acesso à informação, e a informação com precisão, não é, Aline? Sim, né? A gente tem, né? Tem o site da Film Commission, né? Em que as pessoas podem, né? Você é uma produtora, vamos dizer, carioca, né? Você quer filmar um casarão do século XIX. Você entra no site da Film Commission e aí você, Larissa, por exemplo, tem um casarão século XIX lindo lá na Queller e quer dispor o seu casarão para filmar. Você vai lá no cadastro da Film Commission, cadastra o seu imóvel, né? Eu, Aline, sou produtora de locação. Eu sei que você quer alugar a sua casa e eles querem filmar na sua casa. Me cadastro lá como produtora de locação para na hora que eles quiserem te procurar, eles vão me procurar para achar você. Então, né, essa base de dados do site da Film Commission, em que você pode, né, tanto inserir dados de pessoas que estão oferecendo serviço, pessoas que estão oferecendo locações e pessoas que estão procurando, né, facilita muito com que, né, qualquer produtor de qualquer parte do planeta saiba o que ele vai encontrar na cidade, quais são os caminhos das pedras também para, né, você conseguir acessar o que você tá precisando. Então, tipo, né, é de muita importância o departamento da Film Commission para fazer com que a cidade seja mostrada nesses filmes, esses filmes possam acontecer aqui, que a gente possa também valorizar, né, os profissionais locais, né, fazendo com que esses profissionais, né, tenham a possibilidade, né, de participar dessas produções. E, em outra parte também, a Film Commission apoia muito a produção local, né? Uma das coisas que são, né, parte agora, né, das missões da Film Commission é a realização do Prêmio Argila, que esse ano está na sua 3ª edição. A gente até trouxe aqui, né, esse troféu. A gente tem sempre um homenageado, né, pro Prêmio Argila. Esse troféu, quem ganhou da 1ª edição foi o Márcio, que foi homenageado, né, por conta, né, de todo o seu trabalho, Parabéns, né, Márcio. mergulho, Já estamos né, no de terceiro. preservação né, do acervo César Nunes. E aí, assim, a gente, né, lança as inscrições, né, todo ano, né, esse ano é o 3º ano, todo ano a gente tem uma média de 30, 31, 32 inscrições, né, desses filmes a gente seleciona 10, vão concorrer em algumas
algumas categorias. Então, assim, é uma forma também, né, da Film Commission não olhar só para fora, né? Ela não é só um departamento que está vendendo a cidade, ela olha também para o mercado local e valoriza também esse profissional local a partir do momento que ajuda esse profissional, né, a se inserir no mercado de trabalho e reconhecer o trabalho de quem está filmando aqui, que através, né, do prêmio a pessoa, né, ela é reconhecida, né? Os filmes acabam, né? A gente está agora, né, em exibição, né, até dia 31 de maio. A gente fica em exibição, né, com esses filmes do Prêmio Argila, com a perspectiva, né, de fazer a premiação em agosto e até lá, olha, torcer. Aline, eu tenho para mim que as inscrições vão crescer muito em Sim. número para o próximo ano. Sim, por conta dos editais. Sim, a gente tem muitas produções em andamento agora, o que é um ponto para nossa cidade e para o Petrópolis Film Commission também, com certeza. E queria reforçar aqui que para inscrever também, né, para os petropolitanos que puderem inscrever também carros de época, figurino, tudo isso enriquece o nosso cadastro. Né, nós Uma temos produção. muitos colecionadores até, né? Teve uma produção que eu trabalhei, que foi aquela série sobre Santos Dumont, que Sim. foi em 2018. Fiz a produção de locação e tentando ajudar também a esses outros itens, né? Então precisavam de carros Fords 29. Então, né, a gente andou atrás de alguns colecionadores. Petrópolis tem muitos colecionadores de carro, né? Essa questão, né, da própria arquitetura da cidade também, né? Você tem poucas cidades no Brasil que ainda tem esse casario, né? Se você precisa fazer um filme de época, os casarios preservados, né? Interior e exterior, né? Então, assim, Petrópolis é uma cidade que ela se insere, assim, né? Desde sempre, né? Sendo repetitiva, né? Mas é que é pra gente reforçar mesmo, né? A cidade, ela tem uma vocação com o cinema. A gente tá a 60 minutos do Rio de Janeiro, a 600 quilômetros de São Paulo, a 600 quilômetros de Belo Horizonte, numa posição muito estratégica. Muito estratégico. Você está certíssima, eu concordo com você em gênero, número e grau, o que só beneficia Sim, total. a nossa cidade, né? Isso mesmo. E Márcio, aproveitando assim uma dúvida, se alguém tiver uma produção nova, mas quiser mantê-la de alguma forma no Arquivo César Nunes, é possível? Se alguém tiver algum acervo em casa, porque eu já recebi, eu já recebi da Miss Petrópolis 76 um projetor. Assim, recebi de uma outra pessoa telas. Tem gente que tem coisas em casa e não sabe nem onde vai depositar. E às vezes tem alguma produção, tem algum filme lá Sim. parado. Pode procurar lá o acervo que a gente recebe para ver as condições, fazer parte, né, do acervo. Às vezes tem uma Né? produção. E produções um filme. novas podem, né, fazer parte do acervo da Sala de Cinema Humberto Mauro, que, né, Também. além do acervo César Nunes, tem, né, o acervo dos filmes produzidos na cidade lá também. Às vezes tem, são muitos. Eu encontrei filmes há pouco tempo dentro de cinemas. Porque cinema em Petrópolis é o que não falta. Mas eu encontrei filmes de enrolos parados dentro do cinema. Uau, tá vendo? Então é um trabalho que vai muito além, né? É um trabalho realmente da população civil junto e um trabalho coletivo para os petropolitanos, para a sociedade como um todo e também para o segmento audiovisual. Então, eu queria agradecer muito, o papo foi delicioso, mas eu queria encerrar o nosso videocast de hoje, deixando aqui meu parabéns, deixando aqui toda a minha curiosidade, inquietude sobre o acervo. Já quero assistir os filmes, vou pegar essas dicas que vocês deram aqui hoje. Muito obrigada, Aline. Muito Eu que obrigada, agradeço. Márcio. Eu agradeço e dizer que está vindo novidades por aí. Estou fazendo parte, já estamos no final da restauração do cinema, Uau, da conta pra cabine de gente. projeção do Cine do Teatro Imperial. Vai ser Cine Teatro Imperial e serão exibidos filmes no projetor de 35mm. Para quem não lembra, No né, telão, Cinema Santa como era antigamente. Cecília, Arte Palácio. Uau. Nós lembramos de tantos cinemas em Petrópolis, Capitólio, Dom Pedro, Petrópolis e tal, mas agora o Cine Teatro Imperial está voltando com exibição em 35mm. Gente, olha isso. Essa é a novidade. Notícia saindo do forno em primeira mão. Que maravilha. Restauração feita lá pela Sabrina e pelo Paulo, que tem muitos cinemas em Petrópolis. O pessoal pode até jogar fora as coisas, mas pela paixão pelo cinema, pelos filmes, restaurar a sala através da Lei Paulo Gustavo, SESEC estadual, né, que teve lá restauro de salas audiovisuais. Através da lei, restaurar o cinema em Petrópolis, viu? Perfeito. Importante. Muito importante. Muito obrigado pelo convite. Para Certo. você e para o Teobaldi Filmes, que conheço há muito tempo e são os melhores também na cidade aí.
Sou eu quem agradece, Márcia. Aline, tem alguma outra novidade, Aline, que você quer trazer pra gente Por também? enquanto é essa. A novidade é o Argila que está no ar pra galera, né, ir lá. A gente tem até o dia 31 para votar, né? Os filmes concorrem em várias categorias. A categoria do júri popular é justamente essa ferida pela quantidade de curtidas no canal. Então a galera, né, entra lá para poder curtir, né, e precisar, né, de informações sobre o Centro de Cultura, informações sobre o acervo da sala de cinema, o acervo César Nunes, né? Pode entrar em contato lá no @Centro de Cultura Raul de Leone. E vamos aguardar a premiação também Isso, em agosto. em agosto. Perfeito. Eu queria encerrar o nosso videocast Petrópolis Film Commission hoje e convidar vocês para continuarem com a gente assistindo aos próximos episódios. Tchau, tchau!